Gente, muito boa noite. Hoje a gente está com um lugar diferente, inaugurando aqui o Paulo Afonso, sempre trazendo sorte para os projetos que a gente toca. A gente agora tem essa parceria aqui com o Estúdio 107 em Belo Horizonte e as entrevistas do Falando de Axé na região metropolitana serão feitas aqui. A gente vai fazer isso aqui para melhorar a qualidade de imagem, qualidade também de som para quem está assistindo na internet, para ficar mais audível. Informando também, Paulo, que a gente vai sair andando aí pelo estado e fazer o Falando de Axé por toda Minas Gerais. Excelente, excelente trabalho. Paulo Afonso Como é que eu vou apresentar o Paulo Afonso? Paulo Afonso é um dos ogãs mais importantes do nosso estado, aqui, uma das pessoas do candomblé mais importantes do nosso estado. E eu vou falar isso até para essa moçada entender, antes dele começar a falar. O Paulo Afonso não toca tabaco e é um dos ogãs mais importantes que eu conheço. O Paulo Afonso não canta candomblé e é um dos ogãs mais importantes que eu conheço. É sinal de que ser ogã é muito mais do que tocar tabaco e muito mais do que cantar uma cantiga. Eu queria fazer esse registro porque quando a gente se deslumbra com ser ogã, ser cambono, alguma coisa assim, a gente sempre quer tocar ou cantar uma cantiga, achando que isso é o ápice. E ele é uma das pessoas mais importantes do candomblé da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. A gente não faz nenhuma dessas coisas assim, habitualmente. Isso joga por terra toda a minha tese, assim, de ser o tocador de atabaque, o máximo, nada disso. Obrigado por ter aceito o convite. O projeto é todo muito simples, mas o registro é muito importante. O registro da memória de quem viveu o candomblé antes de nós é muito importante. Eu queria que você se apresentasse como ogã Paulo Afonso para essa moçada nova de ver. Meu nome é Paulo Afonso Moreira. Eu fui iniciado no candomblé. Entrei para o Areia Axé em 30 de dezembro de 78. O Oruncó foi trazido pelo Ogum do Pedulana no dia 13 de janeiro de 1979. Eu, fazendo uma trajetória desse período até hoje, com tantos que estavam comigo naquela época, que hoje não estão mais nesse plano, eu já estou me considerando um sobrevivente. E, além disso, eu também fico lembrando que houve uma mudança muito grande daquele candomblé de 1979, onde eu fui iniciado, até esses dias de hoje, e essa mudança com certeza foi assim uma evolução nesse candomblé que nós podemos dizer que é um candomblé afro-brasileiro, né? Não é um candomblé totalmente africano nem totalmente brasileiro, um candomblé afro-brasileiro. Deixa eu te cortar para logo levantar uma bola para você. Você já começou falando que teve uma mudança muito grande de 79 para cá. O que mudou? Olha, na realidade, eu tomei conhecimento da casa de Pedulana e, vamos dizer assim, do candomblé aqui em Belo Horizonte em 1975, porque em 74 eu adquiri um Fusca e tendo vários problemas com esse Fusca, depois de ter tido uma benzeção pelo padre que me casou, não deu certo a água benta dele, e aí eu foi indicado para mim procurar o Pedulana, e no que eu procurei o Pedulana, ele realmente resolveu o problema do Fusca, né? Isso em 75, fez um sacudimento no carro, em mim, e a partir dali ele já fez um jogo, fez para mim essa minha conta de Airá. Essa foi o Pedulana que fez? Foi Pedulana que fez, me lembrando que ela tinha que atravessar um bico para proteção, e essa conta
ela nesses anos todos, ela já foi refeita algumas vezes. Ela não é refeita ano, não. Às vezes passa 5, 6 anos, e aí chega um ponto que eu troco algumas, mas sempre aí deve ter uns 40, 50% ainda das contas originais, né, estão aí. Né? E naquela época havia poucos assim, terreiros de candomblé. Umbanda sempre em Belo Horizonte teve muitos, né? Muitos dos terreiros de candomblé, eles realmente já estavam vindo de Umbanda, né? Vamos dizer assim, 99% dos terreiros naquela época, né? Vinha de Umbanda, exceção da casa do Olojucã, né? Basicamente naquela época, e nas demais, realmente a Umbanda é que prevalecia. Na casa pedulana, a gente tinha um sistema, que era o sistema do Capitão Jonas e da família do Capitão Jonas. O Capitão Jonas, ele teve, eu não sei quem que foi a primeira primeira pessoa iniciada por ele. Era Dona Maria Domulu, William Brantes, Pedulana, a Equedila Helena e eu. Nós somos 5 irmãos. Desses 5 irmãos hoje, só tem eu e o William Brantes, né? Dessa mesma família, o pai do Capitão Jonas, o Delo Ange, né? O Delo Ange fez o Capitão Jonas, fez o Down da Boloaê, me parece que fez a Cássia de Oxum e Down do Baloaê, Delo Ange. Eu estou lembrando disso, dos meus tios. Auro do Ogum também foi feito pelo Delo Ange. Bom, pode ter mais pessoas aí, mas no momento assim são as pessoas que eu estou lembrando. Então, naquela época, como eram poucos terreiros, a gente tinha assim, a gente era muito mais próximo, né? A gente tinha, por exemplo, a festa do Logum do Marco Antônio, fechava. Ia todo mundo. Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é um ótimo isso. Nu, né? Nu. Então, a festa da Inhaçã, da Embanda, o Tuperi, a festa também na casa de todos ali da época, na casa do Arabomim, você está entendendo? Então, assim, tinha aquelas festas tradicionais, e essas festas tradicionais, a gente tinha, assim, talvez uns 80 a 90 pessoas do santo daquela época comparecia. Hoje a gente não consegue ver isso. Hoje a gente vê, a casa às vezes está muito cheia, mas você não vê os que ainda existem hoje, né, os tradicionais. A gente tem aí Umbanda, a gente tem aí a Cássia, o Marco Antônio mesmo, o Simãozinho, né? Um monte aí, Nida, Inhaçã, Bom Rutinha. Hoje são poucas as festas assim tradicionais, né? Mas na casa da Umbanda tem bastante tempo que eu não vou, mas foram nessas festas que eu consegui ver a maioria das pessoas do santo, né? Na casa de Mudomulu, na casa da Umbanda, na casa do Marco Antônio, na casa do Olojucã, na casa do Jonas Boiadeiro, na casa do Down da Baloaê, na casa de Dona Maria Paulina. Então, você ia para as festas nessa casa e aí você encontrava todo mundo. Conheci o Lisboa de Xangô na casa do Jonas Boiadeiro, conheci o Simãozinho na casa na casa de Umbanda, conheci Simãozinho, conheci Quitulá, né? O Lauro me apresentou a muitas dessas pessoas aí, e eu conheci o Lauro na casa do Didi, lá da Umbanda, lá da rua Pitangui. Bom, o que eu percebo do que você falou de diferente, duas coisas são complicadas aí. Você falou que melhorou o jeito de cantar. Hoje as cantigas, hoje realmente mas tem mais a ver. Tem mais a ver, isso é bom. Então tá mais técnico, vamos dizer assim. Isso, é. Mas dança, ficou né? mais frio, mais distante um do outro, uma liderança da outra, uma comunidade da outra. Ficou.
Eu percebi Realmente isso, a sua hoje fala, você é dizendo, lastimável isso. você dizendo da distância. Eu acho Você lastimável. começou falando da distância, inclusive. Você vai, por exemplo, hoje numa festa lá na casa de Sônia, do Oxóssi, você vê lá uns, vamos supor, 20% do pessoal. Antigamente, festa na casa do Balzinho da Oxum, lotava de tudo quanto é pai de santo, na casa de Umbanda. Hoje eu tenho poucos exemplos, porque eu vou muito pouco a candomblé, por uma série de razões, né? Uma delas é que realmente, como eu estou trabalhando muito, eu prefiro no sábado e domingo descansar, primeira coisa. Segunda coisa, a Eliane, ela também trabalha a semana toda. Então, quando chega no sábado e domingo, é o que nós temos para fazer coisas juntas, porque antes era cada um para o seu lado. E aí, então, fica muito difícil, o candomblé é sábado e domingo. Então, fica muito difícil o meu deslocamento para terreiro. Eu, assim, hoje, para eu ir numa casa hoje, assim, realmente igual 50 anos de Simãozinho, você está entendendo? É uma coisa, assim, realmente mais excepcional do que uma saída de santo, uma coisa assim, hoje, normal, né? Então, é por isso. Então, eu não estou hoje, assim, muito dentro do candomblé hoje, da casa, por exemplo, do Nelson, como é que está o volume de pessoas indo lá. O que eu falo? Da casa de Pedulana, eu ia lá, cantava sexta, segunda e sábado. Eu não tinha um sábado que eu ia ver um candomblé na casa de Pedulana, que era um candomblé Umbanda, né? E que não tinha uma coisa diferente. Eu não era feito, eu ia lá porque era da diretoria. De vez em quando eu ia, apesar de que eu sempre considero o seguinte, você como orgão lá na casa, você talvez pense a mesma coisa que eu. Você sabe como é que começa o candomblé, mas você não sabe como acaba. Geralmente a gente espera como é que vai terminar, mas o santo sempre faz um outro traçado. Porque os orixás é que comandam. Certamente. E às vezes você não está no seu roteiro, né? Igual muitas vezes, eu quando fazia o candomblé na casa de Pedulana, a gente fazia um esquema, o que nós vamos fazer isso, fazer aquilo outro, ter horário de terminar, como vai servir, a gente fazia mais ou menos um roteiro. Mas esse roteiro era assim, sujeito a alterações as mais variadas, né? Paulo, mas é isso. Sua atuação foi além dos terreiros. Foi. Você ajudou a fundar a Casa Dandara. Isso. Você foi diretor da Colcan. Isso. É fundador da Colcan também, Isso. né? Tudo que teve Senarabe, a posse da sua irmã, que foi a primeira secretária da promoção da igualdade racial. A Diva Moreira. Você arrumou um culto ecumênico lá na hora pra gente fazer. Sim. Porque você sempre pensou no candomblé político, no candomblé se mostrando para a sociedade, não enquanto religião apenas, mas enquanto membro participante de uma comunidade, de uma sociedade. E isso nos abriu muita porta hoje para a gente poder estar fazendo um programa igual esse, para a gente fazer o Rodarerê, para a gente poder tocar candomblé em paz, né? Porque já tivemos época. Já tivemos época de não poder tocar candomblé em paz. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua importância, que eu sei que é muito importante, mas eu queria que você falasse dessa sua vivência fora do terreiro, desse trabalho de candomblé fora do terreiro. A questão é o seguinte, né? Eu sempre fui uma pessoa ligada à questão de militância. Quando você fala militância, você fala em ativismo, aquela pessoa que está ativa, fazendo alguma coisa. Por exemplo, você é um militante, eu sou um militante. O que significa? Significa que a gente tem sonhos coletivos e não sonhos individuais. Eu acredito que quando a gente está trabalhando, a gente não está pensando no Márcio e nem em Paulo. Nós estamos pensando o que nós vamos fazer quando eu estou atuando pelo Senarabe ou quando eu estou atuando como atuava pela Concai hoje, mas na questão da advocacia, atuando mais na questão da luta contra a intolerância religiosa, né? Hoje é mais um foco que eu tenho na base religiosa. E isso, quando você fala em militância, tem um item que é importante na militância, que é a propaganda. Você está entendendo? O que aconteceu? Quando eu fui iniciado em 1979,
eu estava trabalhando no BNH, que era uma instituição de classe média. A gente ganhava lá em torno de 20 salários mínimos por mês, e eram uns 16 salários por ano. Então todo mundo tinha carro, né? Eu tinha fusquinha, mas o pessoal tinha carro, casa, morava na Zona Sul, aquilo tudo. E eu estudava na Faculdade de Direito da UFMG, que era onde você via que era uma instituição de ensino gratuito e só tinha carro zero nas proximidades ali da Avenida Alves Cabral. Então, eu sempre fui um negro fora do esquema onde eu atuava. No BNH era um dos poucos negros que passaram no concurso. Na faculdade era um dos poucos negros em 1977 que estava cursando faculdade, entendeu? Eu sempre me acostumei a ser assim, um ponto preto no meio daquela coisa branca. Aquilo isso não me causa estranheza, sabe? Uma vez, o meu professor de Direito Civil, Alberto Deodato, convidou a mim e a uma colega que trabalhava na Receita Federal para o casamento da filha dele, lá na Associação Médica. Cheguei lá, não conhecia ninguém. Pessoal da alta sociedade, eu não tenho convivência. Pessoas que estão lá na coluna social do Estado de Minas, eu não tinha essa convivência. Então, eu era alçado, às vezes, hoje na Comissão da Verdade, que eu faço parte da Comissão da Verdade, eu sou o único negro nos 7 membros, você está entendendo? Então, assim, quando eu formei na advocacia, eu tive tive felizmente 2 anos de estágio lá no FMG, que isso me deu um conhecimento muito bom, não só da parte jurídica, como também do mundo em geral. Me abriu muito, você entendeu? Faculdade, geralmente, ela abre muito os seus horizontes, porque você estuda coisas que normalmente você não estuda no curso primário ou no curso fundamental normal. Então, tudo isso veio juntar a minha militância, que eu já tinha desde pequeno. 7 anos eu já comandava time de futebol de meia, 12 anos eu já estava Congregado Mariano, essas coisas. Fui secretário, fui tesoureiro com 16 anos, era tesoureiro de São Vicente de Paulo, Associação de São Vicente. Então a minha vida sempre ela foi no coletivo, eu sempre tive isso como um ritmo. E aí também a questão política, entendeu? Na questão política também. Bom, então, lá em Montes Claros, eu já atuei com o Dr. Arthur Mendes, lá quando ele candidatou lá ao cargo eletivo. Cheguei em Belo Horizonte, em 62, eu já comecei no Convênio Dominicano a atuar junto ao Clube Castanheira e junto à CJC, que era uma organização de classe média. Então eu sempre trabalhava no meio da classe média, entendeu? E trabalhava também com a periferia. Então isso lá na época do Dominicano, eles me colocaram, o Frei Alano me jogou nessas 2 vertentes. Aí na parte da periferia, por exemplo, a empregada doméstica tinha um problema com a patroa, eu ia procurar um equilíbrio e fazer as pazes entre elas. Então eu sempre fui chamado para ser um ponto de equilíbrio, entendeu? De ter bom senso, entendeu? Para não chegar dando capoeira, entendeu? Chegar sempre procurando um ponto para que a justiça se faça, né? E aí, com essa minha vivência, quando foi mais ou menos em 1986, já tinha o Intercap, e eu conversei com as pessoas que eram mais próximas, que é o William Brandt, que era o Milton Oxóssi, e falei com ele sobre a questão do candomblé. O candomblé tinha uma série de necessidades que eu sentia, que eu via que as necessidades, e não tinha um órgão que trabalhasse para juntar essas pessoas do candomblé e que essas pessoas começassem a construir eixos comuns
entendeu? Cada um na sua casa, mas tinha coisa que não era ficar só na casa, tinha que ser da religião de Candomblé. E aí a gente teve a ideia de fazer a Concam. Na época eu procurei os mais antigos, conversei com Embanda, conversei com Lauro de Xangô, conversei com Iaterê, conversei com Marco Antônio, com Lojucã, né? Procurei essas pessoas mais antigas e troquei ideias com elas, e elas foram favoráveis que eu se fizesse isso. E aí a gente em novembro de 1986, eu acredito que a gente então fez a fundação lá na Escola de Arquitetura da UFMG. Um EQUED lá da casa do Reginaldo nos cedeu espaço, né? Estavam 7 pessoas, Dorico, Iaterê, William Brandt com a mulher dele, a Leia, a Zizi, me parece que a Zizi de Iemanjá, que é lá da casa do William Brandt, e tinha mais uma outra pessoa, que eu não estou lembrando agora, mas me parece que 7 pessoas que fundaram ali a CONCAM, a Congregação Mineira de Candomblecista. Encontrei com o Marco Antônio na Avenida Afonso Pena, poucos dias depois. Marco Antônio falou assim: fiquei sabendo que vocês criaram aí uma associação. Falei: sim. Pois é, mas é a associação de Candomblé? Falei: sim. Pois é, mas você colocou lá na associação Dorico? Falei: coloquei. Mas o Dorico não é raspado? Não é candomblecista? Eu falei assim: olha, pode não ser candomblecista, mas a contribuição que ele deu para o candomblé, porque eu sei, dizem que a primeira vez que se cantou Angola foi na casa dele através do Duvalzinho, pelo menos é o que me consta. Então, uma pessoa que, se foi feito ou não, é uma pessoa que eu respeito e que toca o Angola na casa dele. Aí, de qualquer forma, então, essa foi uma das coisas que ficavam sempre, alguém sempre procurava dificultar às vezes a caminhada da gente, mas era natural, a gente sabia que tinha que passar por isso mesmo. E aí, na casa da Andara, foi que eu passei a ter consciência negra. O que é consciência? Consciência é você ter uma noção do que, de uma coisa, de uma situação, você está entendendo? Isso é consciência. Você ter consciência de que você é um bom profissional. Para você ter uma consciência disso, você tem que ter provas, você tem que ter uma coisa assim visual, não é uma coisa no alto. Então a consciência negra, quando às vezes você pensa em consciência negra, você pensa que é uma coisa de negro. Não é. Consciência negra é qualquer pessoa, seja branca, seja asiática, aquelas pessoas que saibam, que têm ideia que a questão da pessoa ser negra não significa que ela é menos do que qualquer outra de outra raça, que ela não é pior do que outra raça, e que as coisas dela também, a sua cultura, a sua religião, não é menor do que as outras. Bom, aí, na casa da Andara, foi que eu aprendi a ter consciência da questão étnica, e isso me ajudou na questão da COCAM, porque aí eu vi que a minha religião, a religião que eu estava iniciado, era uma religião que tinha esse lastro africano. E isso para mim, então, passou a ter o candomblé passou a ter uma visão diferente. Ele passou de ser aquilo que eu via na casa de Pedulana, como um teatro, o toque de candomblé, a cantiga, as roupas, aquilo para mim é como se eu estivesse assistindo uma peça, você está entendendo? E para mim o candomblé era uma questão plástica. E a partir da consciência negra, o candomblé passou a ser uma religião de matriz africana. Ele passou a ser a religião em que eu liguei a África, liguei a questão do negro, e aí sim, aí a gente foi trabalhar essa questão do candomblé enquanto uma raiz, uma religião, que aí nas palestras, eu sempre colocava as pessoas nas palestras, falavam assim: candomblé é feitiço? Não, não é questão de feitiço, candomblé é religião ecológica. Aí no Rio, uma vez eu fui participar na casa numa reunião lá do no Inarabe, lá do Rio, na casa daquela mãe de santo francesa, Mindeuá, e aí lançou-se esse projeto, Pauê Paurixá Matou
A folha matou orixá. Então sempre coloquei nas minhas palestras, nas minhas intervenções, esse caráter ecológico do candomblé, esse caráter de energia de candomblé, tá entendendo? Sempre colocando para o candomblé o seguinte: nós trabalhamos com energias. Essa energia elas pode ser positiva, negativa ou neutras, você está entendendo? Você sabe disso em termos de energia. Agora, se a pessoa acredita que existe energia ou não acredita, isso é problema dela. A energia vai estar aí, você está entendendo? Você apaga, você põe a mão no interruptor, a luz acaba. Tudo escuro, tudo bem. A luz foi embora? Foi. Mas foi embora ali. Mas a energia está continuando. A energia está continuando. Na hora que você aperta de novo, torna a acender a luz. Então, nós, enquanto candomblecista, trabalhamos com isso. Energia. É isso que a gente procura dentro com os nossos orixás, do equilíbrio. Quando você vê essa questão que está aí da ecologia, da questão do que está acabando com a geada, com o gelo nos polos, esse negócio, aí fala questão do homem, e porque o homem está agredindo a natureza. Sim, ele está desequilibrando, porque se for olhar a natureza, ela trabalha em cima de equilíbrio. Você mexe com isso, você atrapalha esse equilíbrio. Agora você vê, os índios sempre sobreviveram de frutos e de caça. Nunca houve uma questão de extinguir uma fruta, extinguiu a caça por causa disso. Por quê? Porque eles usam isso de uma forma consciente, de uma forma de sobrevivência, de uma forma não de depredação. Então, é isso que nós fazemos dentro do candomblé. E essa coisa foi que nós trouxemos dentro da militância, colocando o candomblé para ter visibilidade. A primeira coisa, o candomblé, ele aparecia nas festas de Iemanjá na Pampulha. Então, não, vamos colocar as pessoas de candomblé de uma forma mais visível. Aí a Casa Dandara, na primeira vez que ela foi fazer os 5 pôster calendário, um dos pôster seria da pessoa de religião matriz africana para dar visibilidade às pessoas. Aí nós fizemos na IBM um espaço público de primeira categoria para mostrar que a coisa de negro não tinha que ser em gueto. A gente tinha que ocupar o que a gente chama de hoje de reterritorialização. Nós temos que ocupar esses espaços, você entendendo? Não pode ficar aquele negócio de gueto. Então, nós fomos, e a Terê, com a sua postura, aquela foto é linda. Com a sua postura, ela apareceu lá com suas organças, que é tudo vestido a caráter. Ela com aquela pose maravilhosa, engrandeceu demais a nossa primeira colocação do pôster. Depois nós tivemos Tabaladê, tivemos Geraldo André com a Mãe Glória, que mostrava duas coisas. Além de mostrar o religioso, mostrava também o casal negro, você está entendendo? Então era essas coisas fez com que a gente começasse a pôr o candomblé para fora de dentro de terreiro. Mas aí nós tivemos, além dessa fase de tirar as pessoas de dentro da sua casa para ir para a casa dos outros, fora de terreiro, nós começamos a fazer atividade para levar as pessoas vestidas a rigor em atividades fora. Aí, na primeira eleição que nós tivemos, a posse foi lá na Faculdade de Direito, entendeu? Todo mundo. Aí você deve ter alguma filmagem disso em algum lugar, você está entendendo? Sim, certamente deve ter. E aí também, quando eu transferi a minha presidência para o Geraldo André, também foi feita essa atividade pública. E aí a gente tinha os encontros para debater coisa igual aconteceu, homenagem ao Dorico na casa do Lolucan. Então é o fato das pessoas saírem de seus terreiros, vestidos com suas roupas de santo, com suas contas, e entrar dentro do carro, entrar dentro do ônibus e ir para uma atividade, mostrando sua cara, mostrando sua religião, sem precisar de esconder, você está entendendo? Então, esse é o que eu considero o mérito da CONCAN, esse é o que eu considero assim, o início, para hoje você poder chamar um encontro do pessoal para um presente de Iemanjá e todo mundo ir tranquilo, você está entendendo? Passear na rua, você está entendendo? Hoje, eu, por exemplo, a questão que eu estou falando da propaganda, quando eu fiz o santo,
eu fiquei os meus 3 meses de quelê na beirada da minha cama, o enim, né, a esteira. Às vezes dormia, minha esposa então me dava a mão e ali eu dormia ali. Você está entendendo? 6 horas da manhã acordava, fazia minha oração. Ia para o meu trabalho, chegava no meu trabalho, 6 horas, como eu era chefe, chegava às 6 horas, não atendo mais ninguém. Em mim, fazia minhas cantigas, das minhas rezas das 6 horas. Levava meu pratinho, minha de alongar tudo, levava lá para o serviço, pedia a moça para colocar a comida na hora do almoço, naquela vasilha, comia de colher, você está entendendo? Fazia minhas orações para comida de colher. Lá, né, na faculdade, ia todo de branco, todo dia, o meu quelê lá, entendeu? Então, porque na realidade, né, na época, o capitão Jonas não me confirmou como a Shogun. Né, ele me fez, ele falou assim, eu sou feito o Odelo Ange, me fez, a gente só dá o que tem. Como eu tenho esse direito de fazer igual ele fez, o William Brandt fez, ele também me deu esse direito. Claro, que eu nunca usei, mas então eu passei esses 21 dias dentro da casa, entendeu? E aí cumpri meus 90 dias, e isso era a propaganda que eu fazia. Eu não me deixava de estar na faculdade, no meu trabalho. Para você isso também era resistência? Era resistência, era uma forma de eu mostrar, entendeu? E hoje eu sou lembrado por isso. Meus colegas, nós estamos com 40 anos de vestibular, nós estamos tentando fazer uma festa para isso. Nesses 40 anos de vestibular, os meus colegas lembram de eu lá frequentando a faculdade com minha roupa branca, e depois que, quando acabou a queda do quelê, toda sexta-feira de branco, você entendeu? Era assim, eu fazia isso, assim, tranquilo, pôr minha cara mesmo a tapa, pode me chamar de macumbeiro, pode falar que eu sou vendedor de picolé, pode falar que eu sou açougueiro, para mim isso não importa, você está entendendo? Mas eu mostrava a minha cara. E o que aconteceu? Quando eu entrei dentro do movimento negro, a maioria dos militantes não era da religião matriz africana, não é? E hoje a Celinha fala isso, que ela veio para o Candomblé através de mim, a Elza fala isso, que veio para o Candomblé através de mim, e aí outras pessoas, né? Rosa Bani teve me procurando para saber como que ela ia iniciar no santo, entendeu? E assim por diante. Então hoje você tem dentro do movimento negro, vamos dizer assim, talvez um percentual, se tiver 100 militantes do movimento negro, que você tem aí 20 ou 30 que são iniciados no Candomblé, você está entendendo? Antes, você poderia dizer que eu era um único ali, que estava dentro, vamos supor, nos encontros que a gente fazia sul-sudeste, lá no Rio, ou São Paulo, você está entendendo? No Espírito Santo, e eu talvez seria um dos poucos que estava ali como candomblessista. Bom, então, a gente, por exemplo, na questão do Senarab, a gente lá no primeiro encontro nacional das entidades negras, a Celinha não era nem ligada a nenhum movimento, ela se considerava independente. E aí, mesmo assim ela foi. O MNU teve problema, que não aceitou algumas regras, foi por fora. E aí, na inauguração, que estava lá a Erundina, que era a prefeita de São Paulo, aí a Silvia de Oxalá, ela fez uma apresentação de candomblé maravilhosa, com todos os toques para todos os orixás, né? E o pessoal dançando, muito bonita a apresentação. E ali a gente já começou a criar um clima de candomblé em contraposição à PN, que era os agentes pastorais da Igreja Católica, e que estavam religiosamente em maior número e querendo colocar as propostas deles, que seria, vamos supor assim, encontrar as nossas de candomblecista. E aí nós conseguimos reunir um grupo
inclusive a Tita lá de Uberaba, ou Berlândia, e que era de Umbanda. Reunimos com um grupo, por exemplo, a Elza é uma ótima pessoa particular, né? Ela fez articulação, juntou o pessoal, aí conseguimos reunir o pessoal, conversamos com o pessoal lá sobre a questão da gente ter propostas nossas, e aí a gente conseguiu naquele Enem superar a PN que estava mais organizada. Paulo, conta o pessoal não sabe o que é Enem, e o Enem não é o que é o Enem hoje, né? Não, o Enem dessa época aí era outra coisa. O Enem, ele teve o primeiro e teve o segundo inclusive foi no Rio de Janeiro. O Enem, assim, a gente foi fazendo... Então vamos falar da sigla primeiro, era Encontro Nacional das Entidades Negras, Enem. Encontro, N, Nacional, Entidades, N, Negras, né? O primeiro lá em São Paulo, então, foi essa aí, e aí foi em 1990, me parece novembro, né? Que sempre foi uma data assim que a gente procurou o mês de novembro. E aí, em 1991, nós articulamos e conseguimos fundar o Senarab, entendeu? Mesmo lá tendo o terreiro da Ia Silvia, né? Lá, Geraldo André foi um dos primeiros também que esteve lá no Senarab, né? Elza e tudo. Posteriormente chegou Jairo, né? E aí a gente então começou a fazer com que o Senarab ficasse a nível nacional. Tivemos lá em São Paulo Kika, a Ana Maria, lá em Florianópolis, eu não me lembro, nós tivemos até encontro lá em Florianópolis, tinha lá no Paraná, a Yamucumbi, que já faleceu, o Gilberto, lá na Bahia, entendeu? E aí a gente conseguiu colocar hoje, nós temos hoje o Senarab Nacional. Eu fui, assim, como um dos fundadores, eu fui do Coordenador Nacional de Direitos Humanos. Foi onde eu comecei, aliás, já tinha contato da Casa Dandara com o Nilmar Miranda, mas aí, como ele sempre atuou nessa área de direitos humanos, aí a gente começou a fazer trabalho, eu passei a ter mais contato com o Nilmar Miranda, e o fato de hoje ele sendo o secretário da SEDPAC, ter me chamado para fazer parte da Comissão da Verdade aqui em Minas Gerais, né? Então, é essa trajetória de direitos humanos que também faz com que eu seja da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né, presidida pelo William Santos, e faz com que eu estou aí atuando junto ao doutor Edmundo, do Ministério Público Federal, contra a intolerância religiosa, contra os atos aí que vem as pessoas. Hoje a gente está sempre, isso é diuturno, toda hora a gente tem essas violações. Hoje mesmo já está dando aí que uma menina chamada Andara estava numa comemoração de universidade, e que aí arrancaram o torso dela e jogaram cerveja nela. Quer dizer, era uma das poucas negras ali presentes, você está entendendo? Então a gente é uma espécie de cunha. A gente vai enfrentando esses espaços que são nossos e que nos dão por direito, e a gente vai como cunha, e aí a gente consegue abrir esses espaços. E hoje, igual você está falando, a gente está fazendo um vídeo, uma coisa que seria impensável, vamos supor, há 20, 30 anos atrás, entendeu? E hoje a gente tem essas condições. Eu quero te dizer que essa participação sua hoje é muito mais importante para nós. Sua presença na Comissão da Verdade, o que você fez no Senarab, na Casa Dandara, você está na diretoria do Bandeirê lá como conselheiro do Bandeirê. Essas suas atividades todas nos dá muita força para seguir adiante. Eu quero te dizer que a homenagem que a gente fez para você lá no Encontro dos Mestres e Maestros foi merecida, e eu vou... Essa entrevista também é um pouco dessa homenagem também, porque eu acho que a gente precisa reverenciar as pessoas que de fato fazem pelo candomblé mais do que a gente espera.
Quando a gente confirma o Ogã, a gente espera que ele toque o atabaque, que ele faça matança, que ele auxilie na casa de candomblé, mas você fez muito mais do que isso. Você lutou por uma religião, você dignificou essa religião politicamente, publicamente, na sociedade, nos tribunais, nas delegacias, para que hoje a gente tenha um conforto de poder tocar o candomblé sabendo que a gente tem direitos. A gente tem no país hoje a promoção da igualdade racial instituída como lei. Então quando o Estado reconhece que precisa promover a igualdade, é o Estado assinando que ele é desigual. Com certeza. E o Estado só reconheceu isso por pessoas iguais a você, Marcos Cardoso, e tantos militantes que você citou aí, com muito mais propriedade do que eu, que tentaram, que conseguiram fazer hoje um mundo menos traumático para a gente. E nos coloca uma responsabilidade muito grande, porque a gente precisa entregar para a próxima geração um mundo mais maleável do que vocês deixaram para a gente. E eu acho que a nossa geração tem uma tarefa muito mais difícil, porque vocês tinham o carinho e o contato de um do outro e a gente tem se distanciado muito. Vamos tentar pegar o exemplo seu e o exemplo de tantas pessoas que você citou aí e tentar nos aproximar mais e tentar fazer de uma coisa que você falou que é muito bacana, que é do sonho coletivo. Vamos ver se a gente sonha junto um sonho coletivo. Quero te agradecer muito. Não, eu que agradeço essa oportunidade. Realmente, assim, a gente faz parte da história, você faz parte da minha história, eu faço parte da sua história, né? Eu recebi do Marco Antônio com uns 2 anos que eu era iniciado. O Marco Antônio, quando eu fui pedir para fazer uma gravação na casa dele, falou assim: você foi feito na casa de Pedulana e você vai superar o Pedulana. Bom, em termos religiosos, eu acredito que não, mas em termos de militância, realmente, eu concordo com o Marco Antônio. E quando também eu encontrei com você no seu início, e eu falei assim com você: Márcio, você vai ser um diferencial. E está sendo. Minha previsão foi correta. Tomara que não tenha chegado no futuro ainda. Tomara que eu seja um diferencial lá na frente. Com certeza, continua. Você tem feito diferencial, não só na questão aí na parte religiosa, mas também na parte interreligiosa, entendeu? E você também tem feito esse trabalho, né, de militância aí, de mostrar a sua cara, né, a cara da religião para esse mundo aí. Nós não temos que ter nada com relação às outras religiões em termos de inferioridade ou qualquer coisa, não. Eu considero o candomblé minha religião e não vejo assim uma religião melhor para mim que o candomblé, justamente por causa disso, porque ela trabalha com as energias, ela trabalha com isso. Então, para mim, energia é tudo. Medo da morte? Nós não temos medo da morte. Nós não temos medo de inferno. Entendeu? É uma religião, para mim, excepcional por causa disso. Porque nós estamos nesse plano, cumprindo uma missão, você está entendendo? Com essa nossa energia. Daqui a pouco nós vamos para outra energia. Você pode ter certeza, na hora que falar Paulo Afonso foi para o outro plano, você pode fazer com um sorriso, porque eu sou uma pessoa que, a qualquer hora que eu for, eu estou, vamos dizer, preparado. Eu estou preparado por quê? Porque para mim eu simplesmente vou mudar de plano, simplesmente isso. Obrigado.